pero la recompensa de serle fiel al evangelio que yo predico es la transformación de tu cuerpo. Y esto no es en vano, esto no es en vano. La recompensa va a ser esa. Y pronto recibimos esa transformación. ¡Pronto! Abençoados com todas as bênçãos. Uma vez mais, estamos aqui preparados para entrar no alimento da amada, no alimento da igreja. Bem, o tema de hoje é uma colaboração de uma joia de graça do nosso abençoado Cudres e também uma participação de outros colaboradores que me enviaram versos bíblicos quanto a toda essa situação que está acontecendo a nível mundial. Por exemplo, a última foi no Haiti, mais tarde vou estar falando disso. Mas vamos ter em mente. Bom, o tema é o dia que Deus atue. Mantenhamos em mente, vamos ler logo a atuação desse dia. Agora, notemos que o apóstolo Paulo nunca falou sobre juízo às nações, nem dia final, não. O único juízo que ele falou é o juízo do evangelho da incircuncisão, que viria para dividir o filho de perdição, o homem de pecado, o sistema, o dividir a circuncisão da incircuncisão, destapar a falsidade dos apóstolos, a culpabilidade de Pedro e João, Tiago, os três maiores inimigos que Paulo teve. Número 1 era Pedro, o segundo Santiago e o terceiro João, que se opuseram a ele por seus escritos. Esses 8 livros da circuncisão, que se estende desde Santiago, 1 de Pedro, 2 de Pedro, 1 de João, 2 de João, 3 de João, Judas e Apocalipse. São 8 livros manchados de contaminação de carne. Então são parte do Novo Testamento, mas você entende que é muita história e oposição, especialmente Santiago, se opunha muito aos ensinos do apóstolo Paulo. Agora, Paulo se dedicou a falar da destruição do diabo, a remissão do pecado, como Deus tirou o pecado do meio, e a perfeição da igreja e dos crentes, a congregação dos espíritos justos feitos perfeitos. Agora eu, como Jesus Cristo, homem, me cabe agora tratar com os assuntos finais, por exemplo, destruição, os assuntos que vêm, e aí eu tenho que ir aos profetas. Lembre que tudo isso são dimensões que tem que cobrir completamente. E os profetas Zacarias, Isaías, Ezequiel falaram desses dias. Por exemplo, várias semanas atrás eu disse que se encherá de cadáveres o mundo inteiro. Vai haver muita destruição e isso nós vamos continuar vendo porque isso é parte da profecia. Estamos nesses dias finais. Por exemplo, o dia da atuação do Senhor vai ser um dia de ira. A ira de Deus vai se manifestar. Vamos ler para começar o tema de hoje. Vamos ler Zacarias capítulo 4, verso 1 ao 3, pelo momento. Diz aqui capítulo 4, porque eis aqui vem o dia ardente como um forno, e todos os soberbos e todos os que fazem maldade serão estopa. Aquele dia que virá os abrasará, disse o Senhor dos exércitos, e não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Mas vós, que temeis meu nome, nascerá o sol de justiça, e em suas asas trará salvação, e saireis e saltareis como bezerros da manada. Saltarei aos maus, os quais serão cinza debaixo das plantas de vossos pés, no dia em que eu atue. Esse é o tema de hoje, a atuação de Deus. No dia em que eu atue, disse o Senhor dos exércitos. Bom, note que esta atuação do Senhor também fala lá em Apocalipse,
da atuação do Senhor por 42 meses. Diz que foi dado poder à besta por 42 meses. Capítulo 13 de Apocalipse, verso 5 diz: também foi dado boca que falava grandes coisas e blasfêmias, e se lhe deu autoridade para atuar 42 meses. Você sabe que todo sistema, teologicamente, se enforca aqui. Eles pensam que essa besta é Satanás, ou seja, foi dada autoridade a ela para ela atuar. O Deus do sistema protestante religioso é um Deus que não tem ciência na forma que eles apresentam, ou seja, toda essa luta, esse juízo, Cristo morre na cruz, passam 2000 anos de engano, de apostasia, e então, agora Deus, no final, vai dar poder a Satanás. Então é por isso que Crescendo em Graça tem umas bases, umas estruturas, um modo de andar tão firme. Por exemplo, se Paulo diz a você que o diabo foi destruído há 2000 anos atrás, como é que agora Deus vai dar autoridade a alguém que já destruiu? Portanto, João, como é um apóstolo da circuncisão, um homem que não entende, o anjo mostrava e ele viu uma besta. Ele viu uma besta e chamou de Satanás. Diz que falava grandes blasfêmias. Por isso é que as pessoas não me suportam. Quando eu digo, tira os olhos de Jesus de Nazaré, blasfemou. Não, é para colocá-los no ressuscitado. Tira os olhos do véu judeu, não do espírito que está no véu, porque esse é o próprio Deus. Mas, ao ressuscitar, cobrou para si um corpo espiritual. Portanto, o judeu desaparece, que representava a circuncisão. Por isso é que ele diz que Jesus de Nazaré foi servo da circuncisão para mostrar a verdade de Deus. E então veio no ressuscitado, e esse ressuscitado hoje volta a viver manifestado em Jesus Cristo homem. Então, esse capítulo 13 é um capítulo chave, porque diz que foi dado a ela 42 meses de juízo que vem sobre a terra. Quem, como a besta, e quem poderá lutar contra ela? Eu já levo de dezembro a este passado dezembro, 1 ano, que foi dado poder à imagem. Nos faltam 3 anos e meio de juízo. 2 anos e meio de juízo que veremos sobre a face da terra. O que aconteceu no Haiti é um exemplo, nos dói muito. E olha, eu tive buscando a Neida, solicitamente o busquei, até que me ligou e me disse: apóstolo, eu estou firme, eu estou reinando em vida. Te disse que, quando você me disse que me deu autoridade para ir limpar o Haiti, eu pensei que era limpar a sujeira, as ruas, limpar a pobreza. Não, ali limpou mentes. E o último que vi, 2 ou 3 dias antes que tivesse o terremoto, o último que eu vi foi uma idolatria frente a uma catedral que eu disse com meus lábios: oxalá se destrua e caia em pedaços, sem saber o que eu estava falando. Profeticamente disse, e aí se destruiu a catedral, se destruiu o Monsenhor, aquele que estava ali, o sacerdote, que foi encontrado morto. E nós nos alegramos desses juízos, porque a atuação do dia do Senhor vem, olha, diz que encherá a terra de cadáveres. Olha só quantos cadáveres há ali no Haiti. E virão mais. Temos que estar atentos. Olha, não é tempo de perder tempo a essa hora. Temos que estar, olha aí, em cima. Virá quando saltaremos como bezerros da manada. Vamos pegar umas férias depois desses 42 meses, virão férias eternas e vamos desfrutar, vamos repousar. Enquanto isso, temos que estar, olha, com as armas na mão, lambendo como os cães, essa palavra que eu prego. Porque essa é a única palavra que permanece. A única palavra que tem que estar ouvindo agora é a da mente de Cristo, Jesus Cristo homem, o regente dos gentios. Não podemos perder tempo. A teologia falhou. Aí houve um evangelista, Pat Robertson, que
disse que isso que aconteceu foi por causa de um pacto que os haitianos fizeram com Satanás. Como é que eles vão fazer um pacto com uma pessoa que já não existe? Satanás não existe. Existiu e deixou de existir. Então, os cimentos da terra estão tremendo, a teologia não entende. Não, porque é impossível que Deus tenha feito isso. Que é impossível? Que Deus tenha feito o quê? Olha, houve um homem, amigo de Paulo naturalmente, inimigo de Paulo, lá em Tiago capítulo 1, veja como diz, verso 16, amados irmãos meus, não erreis, toda boa dádiva e todo dom perfeito desce do alto do Pai das luzes, no qual não há mudança nem sombra de variação. Tiago não suportava quando Paulo dizia que ele preparou vasos de ira para a destruição. Lá em Romanos, podemos ler para saber o que estamos falando. Romanos capítulo 9, verso 21 e 22. Veja como Paulo aplica que Deus prepara vasos para a ira e para a destruição. Esqueça de Satanás, isso é um jornal muito velho e já vencido. Estamos falando 9:21. Ou não tem poder o oleiro, que é Deus, sobre o barro, que é a carne, para fazer da mesma massa. Esse é o ventre de Eva. Da mesma massa, um vaso para honra e outro para desonra, Caim e Abel? E que, se Deus, querendo mostrar sua ira e fazer notório seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a destruição? Olha aí, mas aqui o escritório do mal e do bem é controlado por Papai Deus. Satanás não cumpre aqui nenhum papel. Aqui se move o que Papai diz. Ele é bom. É ele que dá autoridade. Diz que deu autoridade à besta. Não, mas é que, pastor, olha, dizem por aí, não, que Satanás deu autoridade à besta. Não, olha, irmão, eles dizem que Deus não deu autoridade à besta. Vamos ver se você compreende um pouquinho, para ver se desperta o teu limpo entendimento, se é que tens algum. Há entendimentos que nasceram sujos e seguirão sujos por toda a vida. Submeta-se toda pessoa às autoridades superiores, porque não há autoridade senão da parte de Deus, e as que há por Deus foram estabelecidas. A única autoridade que há é a de Deus. Deus não vai dar poder a Satanás de novo, depois que o destruiu, para vir enganar. Bom, e se fosse Deus, e como eu amo a Deus, eu amaria com muita dificuldade. Se é Deus quem dá autoridade a Satanás, tinha que se submeter a isso, imagina, hein? Mas nós entendemos que estamos em tempos proféticos, tempos muito importantes. É tempo de caminhar com a mente, com os pensamentos bem ordenados. É tempo de estar submetido, é tempo de estar na congregação se reunindo, olha as fofocas, bota de lado isso, olha, fora. Não há tempo para isso. Não há tempo para dar renda, dar atenção à carne. É tempo de ter os olhos postos aonde temos que tê-los postos. Veja esse verso que Rubem, de Porto Rico, me enviou. Deuteronômio 32:39. 32:39 diz: vede agora que eu sou, e não há deuses comigo. Sei de Espírito Santo, Jesus à destra e Deus no meio. Isso são contos de fadas, abençoado. Não há deuses comigo, há um só Deus, que é o Espírito Santo, que é, ou que foi Jesus de Nazaré naquele tempo, que é Deus em véus. Deus entra em véus para fazer sua estranha obra aqui na terra. E diz assim, não há deuses comigo. Por isso aqui diz, quem lhe aconselhará? Ele não pede conselhos. Não pergunta a ninguém. E diz, eu faço morrer. Eu faço morrer e faço viver. Eu firo e eu curo. E não há quem possa livrar de minha mão. Esse é o Deus que você serve, abençoado.
Ele faz morrer, ele faz viver, ele faz como ele quer sobre a face da terra, sobre seus escolhidos e sobre seus eleitos. Veja o que diz o Salmo 78, 49. Salmo 78, 49. Salmo 78, 49 diz: enviou sobre eles o ardor de sua ira, raiva, indignação e angústia, um exército de anjos destruidores. Um exército de anjos destruidores. O que aconteceu no Haiti? Um exército de anjos destruidores. Teologia por aí não sabe nem o que dizer, porque não conhecem a Deus. Todos esses evangelistas não conhecem a Deus. Pat Robertson se tornou, olha, nem sim nem não. Ele estava em duas águas. Se balançou. Não. Deus é quem dá vida. Deus tira a vida. Deus cura, Deus fere, Deus faz como Ele quer. Veja como diz Lamentações. Lamentações 3:37 diz: quem será aquele que diga que sucedeu algo que o Senhor não mandou? Da boca do Altíssimo não sai o mal e o bom? Ou o bem e o mal? Lamentações 3:37 e 38. Então, vem calamidades sobre a terra. Vem calamidades. As ilhas apertem bem as suas calças compridas. Uma boa notícia que Neira me deu. Ele disse que os abençoados do Haiti foram protegidos ou livrados. Que lindo que todos eles foram livrados. A destruição não tocou neles. E então, diz que Apocalipse 13:5 deram à besta 42 meses de juízo. 42 meses executando. Assim que leva um ano, restam 2 anos e meio que vamos ver coisas espetaculares sobre a face da terra. Assim que recebemos que você está aberto às verdades de Deus. O Ministério Crescendo em Graça anda em firmeza, seus pés seguros, como ancorados com a âncora da palavra, ancorados com a firmeza do evangelho da incircuncisão. Firme, para trás nem para pegar impulso, como dizem por aí. Isso é um projeto que papai começou e papai vai terminá-lo. Mas esteja atento às notícias. Fique atento às notícias, porque esses anos que virão por aí, vai suceder muitas coisas. O mundo está desorientado. Guerra, rumores de guerra, terremotos, mentiras, a religiosidade, o abuso da grande rameira. Estão se destruindo os templos católicos. Tudo está saindo à luz. Assim que, nessa ocasião, me despeço, recebo tua firmeza, declaro a cobertura contigo, declaro anjos poderosos